NGT Notícias de hoje recebe o deputado federal pelo PSL de São Paulo, Coronel Tadeu. A pauta é a reforma da Previdência dos Militares. Coronel Tadeu, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço, um prazer estar aqui novamente com vocês. Coronel Tadeu, o senhor veio aqui antes, nós falamos bastante da reforma da Previdência quando ela estava na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, o senador Tasso Gereissati incluiu aí, acha que é possível incluir finalmente estados e municípios nessa reforma. A minha pergunta é, agora vai se falar especificamente da situação da reforma da Previdência dos militares? No Senado ainda não. No Senado a ideia é se manter o mesmo texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e colocar uma PEC paralela, incluindo estados e municípios, o que é uma medida muito importante e providencial nesse momento. Estados e municípios precisam entrar na reforma da Previdência. Há muita resistência por parte de vários deputados, porque acham que vai comprometer o seu relacionamento com as suas bases políticas. Mas nós precisamos pensar no Brasil. E os policiais militares, então, na verdade, eles vão ter aí uma reforma específica? Existe uma PEC paralela para a reforma dos militares? Inicialmente, na PEC 6, que é a reforma da Previdência, os policiais militares foram remetidos à reforma dos militares federais, das Forças Armadas. Existe o projeto de lei 1645, que é o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, e os policiais militares devem ser inseridos nesse contexto. A comissão foi instalada, nós já tivemos 2 reuniões essa semana e agora começa um debate de um mês, de aproximadamente 30 dias, para definir a situação dos policiais militares e bombeiros militares de todo o país. Nós estamos na comissão colocando emendas nesse momento, todos os deputados. Eu, particularmente, apresentei 6 emendas, esperando que o relator acate as emendas e os policiais militares sejam inseridos nesse contexto da proteção social dos militares das Forças Armadas. E, deputado, a pergunta que os militares fazem é, ainda há risco do tempo de contribuição subir aí de 30 anos para 35 anos em alguma dessas propostas? Existe sim. Por quê? Porque a proposta enviada pelo governo federal, ela prevê 35 anos de contribuição. E, portanto, se os policiais militares forem inseridos nessa reforma dos militares das Forças Armadas e não for mudado essa parte do tempo de contribuição, nós estaremos, então, indo para 35 anos de contribuição. O que eu, particularmente, condeno para um policial militar que está todos os dias na rua combatendo o crime. Uma das minhas emendas é justamente para os policiais militares a contribuição ser de 30 anos. Então, na verdade, aí a luta continua, né? Passou a reforma da Previdência na Câmara, mas a luta pela aposentadoria dos militares continua. Essa luta não para. Eu tenho cerca de 8 reuniões da Comissão dos Militares para convencer os meus colegas que estão na comissão a votarem esses 30 anos e outras pautas também, para que nós fechemos esse relatório, que o relator realmente coloque no relatório final que vai para a votação em plenário. Espero ser bem sucedido junto com outros 7 policiais militares que também estão na comissão especial. Deputado, e esse trabalho na comissão especial é muito importante porque, na verdade, se você fecha um acordo federal da União, isso não influencia, então, a aposentadoria do Estado, porque a preocupação dos policiais militares, por exemplo, no Estado de São Paulo, seria que o governador Dória mexesse na aposentadoria deles aqui no Estado de São Paulo, não é isso? Então, se você faz uma reforma federal, os governadores, em geral, dos estados, não poderiam mexer com a situação dos policiais militares? Não mais, a não ser na questão de alíquota. Uma vez que nós definirmos as regras gerais de aposentadoria por esse projeto de lei 1645, já ficaríamos então com as regras gerais estabelecidas. Caberia aos estados definir apenas a questão da alíquota de contribuição. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós pagamos 11% de contribuição. Em alguns estados, já se pratica a alíquota de 14%.
Deputado, voltando aí na reforma da Previdência, qual a expectativa da Câmara dos Deputados? A reforma da Previdência passando aí no Senado, o senhor acredita que tenha alguma alteração e que possivelmente retorne à Câmara antes de ser votada? Qual é a expectativa do Congresso, da Câmara dos Deputados para a reforma? Passa direto pelo Senado? Se for aprovada no Senado sem mexer uma vírgula do que foi aprovado na Câmara, o senhor acha que isso é possível? Ela já vai direto para a sua promulgação pelo Congresso Nacional. É possível, sim. Certo. E nós acreditamos, eu particularmente acredito que até o final de setembro isso possa ser resolvido. É um prazo bom. Alguns arriscam a metade de outubro, mas o certo é que esse ano nós teremos essa reforma da Previdência aprovada. Chega, né? Foi muito tempo aí de discussão, ninguém mais na Câmara dos Deputados quer esse pepino de volta para discutir, não é mesmo? Exatamente, né? É um tema que tomou conta de muito tempo da atividade do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, e realmente nós precisamos passar a régua em cima disso de uma vez, passar a borracha e tocar outra pauta, por exemplo, a tributária. Coronel, eu quero falar de um projeto de lei específico aí que o senhor está apresentando para os policiais, que é, na verdade, um projeto que prevê aí uma isenção do imposto de renda aos policiais alvejados aí em serviço. Conta aqui um pouquinho para a gente como funciona esse projeto. Ele é muito simples. Hoje, a própria Receita Federal, ela isenta determinadas pessoas acometidas de determinadas doenças do pagamento do imposto de renda. Exemplo, a pessoa infartou, a pessoa contraiu um câncer, ela passa por uma perícia médica e a partir daí ela faz um requerimento para a Receita e não recolhe mais o imposto de renda. É claro que isso vai sendo avaliado de tempos em tempos. Claro. O que acontece com os profissionais de segurança, não só os policiais militares. Nós temos diversos profissionais que são alvejados por tiro, por disparo de arma de fogo numa determinada ocorrência, numa situação de confronto com marginais. Muitos deles ficam paraplégicos, em cadeira de rodas, às vezes perde parte da movimentação de um determinado membro, ou seja, ele carrega uma sequela. Então a minha proposta é, enquanto ele tiver essa sequela, seja ela definitiva ou não, né? Se ela for temporária, pelo tempo que ele tiver essa sequela, ele não vai pagar o imposto de renda. Ou se ela for definitiva, então ele nunca mais vai pagar o seu imposto de renda. Por que isso? Porque isso acarreta algumas despesas médicas que o Estado nunca vai arcar com isso. Vai ficar na responsabilidade do próprio contribuinte. Então, nada mais justo do que nós fazermos uma troca. Aquilo que ele recolheria de imposto de renda, então vai servir para ele custear todo o gasto, ou pelo menos parte do gasto que ele está tendo para se manter com aquela sequela. E como está o andamento desse projeto, deputado? Ele está tramitando nas comissões e eu quero, num prazo máximo de 1 ano, poder aprovar isso no plenário da Câmara dos Deputados. E, deputado, voltando aí, então, a expectativa agora da Câmara dos Deputados é a reforma da tributária. Sim, a próxima pauta que começa a andar e começa a tomar conta do noticiário é a reforma tributária. Muito importante para o país, porque vai permitir que o país arrecade mais com menos impostos. Vai dar mais lisura em todo esse processo de pagamento de tributos por parte de empresas, de patrões e de empregados. Isso facilita a vida do Brasil, descomplica essa diversidade de tributos que nós temos, fazendo com que o dinheiro chegue de forma mais simples, mais rápida e em maior volume nos cofres do governo. O governo realmente passa por uma situação difícil, reconhecidamente deixar o Brasil quebrado, e o nosso presidente Jair Bolsonaro está tendo uma dificuldade muito grande para fazer esse ajuste fiscal, ou seja, fazer com que as contas para pagar sejam menores do que o dinheiro que está entrando, porque hoje ainda não é. O Brasil vive um momento de deficiência financeira, ele deve, todo ano ele fica devendo. E aí é que está o ponto principal do governo Jair Bolsonaro, é fazer agora com que isso tudo se ajuste, pelo menos que nós não tenhamos lucros, mas que a gente não fique no negativo quando chegar dezembro.
E, deputado, o senhor acredita que agora, com a reforma tributária, chega aí também uma reforma administrativa, que é também uma reforma importante? O senhor acha que dá para analisar agora o pacote anticrime? Porque durante a reforma da Previdência se deixou de lado porque a importância era a reforma da Previdência. Dá para analisar o pacote anticrime junto aí com a reforma tributária e com uma possível reforma administrativa que ainda vai chegar? O pacote anticrime é um assunto muito indigesto para diversos políticos. Para mim, não. Para mim é muito simples, ela pode ser votada a qualquer tempo. Mas, por ser indigesto, infelizmente, dentro da Câmara dos Deputados, esse assunto vai andar não com a velocidade que eu desejaria. Ainda vai não há ser clima. mais lento. Vai, exatamente. Não ainda há clima para isso. Vai ser lento. Mas ela vai andar. Em algum momento, essa reforma vai andar. A reforma administrativa, uma boa parte dela já está sendo feita através das medidas do presidente Bolsonaro. Exemplo, a extinção de 20 mil cargos comissionados, que serviam nos governos anteriores apenas para apadrinhar os seus afilhados, fazer com que essas pessoas fossem comissionadas ganhando sem trabalhar, o que é muito ruim para o país. E algumas outras medidas que o governo está tomando, principalmente no controle das licitações, isso vai fazer com que o Estado realmente cuide melhor do dinheiro, do recurso público que entra nos cofres do governo. Então essa reforma administrativa, todo dia ela está sendo feita, né? E uma hora a gente vai chegar no final e fazer com que o Brasil apresente lucro, ou seja, arrecade mais e gaste menos, que é o que está precisando ser feito com a maior velocidade possível. Deputado, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, esclarecendo aí todas essas notícias aí que são de interesse de todo o povo brasileiro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.